Olá, aqui é Amanda Piontekowski da Orientação do Alto e esse é um vídeo especial do Dia das Crianças, né? Pra gente lembrar um pouquinho de como a gente era como criança ou para identificar como nossos filhos se comportam, né? Para astrologia, a gente vai ter uma forma um pouco mais complexa de lidar com isso, né? Mas a gente poderia até utilizar uma brincadeira com os signos, né? Fiquei pensando em como é que eu daria esse conteúdo, mas eu resolvi sintetizar, né, em 4 comportamentos primários, que seriam a base dos elementos ou temperamentos, né? Para deixar mais leve, mais tranquilo, mais divertido e para a gente identificar mais ou menos como é que funciona, às vezes a forma física ou mental, né? Porque a gente vai ter um temperamento mais biológico, mais relacionado à saúde, e um outro temperamento mais relacionado à nossa mente, nossa personalidade interior. Eu, por exemplo, né? Eu sou colérica, né? Então eu sou muito ativa, mas a minha forma de agir, de pensar e entender o mundo é melancólica. Então é um pouco mais lenta, é um pouco mais detalhada, né? E mais prática também. Então a gente vai ter essas divisões na astrologia de uma forma bem comum e por isso que eu resolvi deixar esse conteúdo de uma forma mais solta para nós mesmos observarmos o nosso comportamento das nossas crianças, de como a gente era quando criança, para entender melhor essas possibilidades, né? E é claro que às vezes não pode não ser muito bem definido. Então, eu sou um pouquinho esse, um pouquinho aquele, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Pra gente definir melhor, é interessante fazer uma consulta, mas vamos lá pro conteúdo, né? Primeiro vamos falar da colérica, né? A criança colérica, como é que funciona? A criança colérica, por que a gente vai falar dela primeiro? Porque ela é fogo, ela é agir, ela é ação, né? Então vai ser aquela criança bem agitada, mas é um agitado mais feroz, mais imperativo, né? Mais coordenado, mais líder, né? E um líder assim, mais até muitas vezes bravo, né? E a gente gosta de tentar definir, entender que essa criança vai ter muita energia vinda do interior, né? Com uma forma de comando. Então é uma criança fogo, uma criança que às vezes pode ter até algum tom mais avermelhado, ou no cabelo, ou na pele, algumas sardas, né, na expressão, ou simplesmente mentalmente ter essa posição e essa expressão de comando. A sua forma de andar vai ser enérgica, ativa, muitas vezes empinada, né, com a cabeça para cima, o peito estufado, né, como um galinho assim, todo imponente, os olhos muito brilhantes e curiosos e desafiadores, né? E vai tender a gostar de mandar, de comandar, né? Vai querer defender muitas vezes se sentir que tem alguma injustiça acontecendo, né? Vai ser o primeiro a se incomodar e levantar a voz quando algo não estiver correto ou não for interessante, né, para que a situação aconteça, e vai organizar para que tudo aconteça de uma forma diferente e melhor, para que todos saiam de mais agradados, né, da situação, com mais felizes da situação. E bom, na hora de falar, tende a ser bem mais prático e direto, né? Além dessa força de expressão de comando na voz e no olhar, também vai tender a ser assim nos gestos, né? Os gestos, a forma de agir, de pegar um objeto, sempre mais curto, rápido, bruto e abrupto também, né? Rápido, ligeiro, assertivo, direto. Então vai ter essa tendência, né? Muito interessante não provocar esse tipo de criança, né? E sempre fazer com que foi uma ideia dela, né? E agora nós temos um problema, né? O que você acha que a gente pode fazer para ajudar? É muito importante colocá-la numa arte marcial, né? E para as meninas, assim, talvez uma dança, alguma coisa que gaste bastante energia, que tenha essa energia em excesso seja canalizada para algo útil, né? Produtivo e para ela consequentemente dormir melhor, né? E ter um pouquinho mais calma no seu dia a dia também. A criança sanguínea é bem parecida com a criança colérica, mas a diferença aqui é que ela é um pouco mais flexível diante das circunstâncias e das situações, né? Por mais que às vezes ela tenha também uma postura de liderança, ela tende a ser muito mais leve e muito mais comunicativa. É aquela criança que não vai parar de falar nunca. Toda criança tem uma tendência a parecer um pouquinho sanguínea, né?
porque elas são muito questionadoras, expressivas, brincalhonas, né? Tem uma força de juventude muito grande que é natural do temperamento sanguíneo, né? De gostar de se divertir, de gostar de curtir a vida, doces, coloridos e coisas belas e agradáveis, né? Mas aqui vai ser excessivamente tudo isso. Além de, claro, muito inteligente, muito rápido e perspicaz, mas não adianta forçar para fazer alguma coisa que não esteja afim, né? Vai ser muito motivada pela novidade, por aquilo que instigue algo novo e que pareça muito divertido e atrativo, né? Tende a preferir pratos coloridos, comidas coloridas, né? Que todo evento e todo momento seja de descontração, de diversão. Né? Vai ser uma criança que tende a ser muito brincalhona, né? Muito participativa nas atividades, muito comunicativa, muito leve, tranquila, né? A tendência do andar é bem mais leve, quase como dançando enquanto anda, né? Com o nariz mais empinadinho, né? Pode ter muita facilidade com instrumentos musicais. E se ela tá naquela fase de falar muito, é muito legal dar algum instrumento de sopro, principalmente uma flauta doce, que é fácil de tocar, muito divertida, né? E ela vai expressar essa energia da voz, essa energia do ar, né? Que a própria sonoridade da flauta traz. Ah, lembrando que a sua forma de falar é bem mais leve, né? Tende a ser mais floreada, suave e pode ter muita facilidade com palavras mais rebuscadas, mais trabalhadas, mais adultas, muitas vezes. Bom, a criança melancólica, a criança terra, já é bem diferente. É quase como um mini adultinho, sabe? Um mini adultinho mais inseguro, né? Como se precisasse sempre de uma aprovação dos pais, sempre querendo fazer tudo muito certinho, muito coerente, muito preciso, com um medo muito grande de errar e de que o seu erro impacte as outras pessoas. Então, muitas vezes, vai gostar de fazer as tarefas em dia, tudo certinho, tudo na ordem, porque ela não quer levar uma bronca depois, ou porque ela não quer que algo dê errado por causa da imprudência dela. E vai ter muita dificuldade com mudanças, com desafios, com algo novo que possa acontecer. Prefere que tudo seja na mesma rotina, de uma forma mais confortável, mais tranquila. Pode ter um processo de aprendizado um pouco mais lento, de uma necessidade de uma prática, de colocar a mão na massa, de sentir que aquilo tem uma eficiência, que aquilo tem uma utilidade. Então pode ser muito inteligente, sim, mas sempre procurando uma utilidade para aquilo que se aprende, né? E da mesma forma, enquanto é relutante com as novidades, né, vai procurar muito bem seguir as ordens, as regras e como as coisas funcionam de uma forma melhor, né? Então essa relação com a terra e com a matéria é muito mais forte para a criança melancólica, né? Então é interessante conversar mais com ela, permitir que ela se divirta mais, né? Que ela não fique tão estressada e se sentindo tão na cobrança da responsabilidade de fazer todas aquelas obrigações e tarefas, né? Vai ser muito interessante inserir alimentos mais leves na dieta dessa criança e lembrar sempre ela de beber muita água para se hidratar. Porque depois pode ser que tenha um intestino mais preguiçoso, mais lento, né? Então, consumir alimentos mais leves e mais água, né? Na questão de exercício físico, pode ser que fique um pouquinho mais preguiçosinha, né? Não goste tanto. Então, é importante fazer todo dia, mas de uma forma moderada, porque tende a se cansar muito mais. E outro temperamento que gosta de dormir bastante, além do melancólico, é o fleumático, sem sombra de dúvidas, né? O fleumático é quase que um enigma, né? Porque pode ser aquela criança mais dorminhoca, caseira, mais tranquilinha, né? Mas de repente acorda cheia de energia e quer dominar o mundo, né? Mas essa variação é como a água. Então, dependendo muito das circunstâncias e do ambiente em que essa criança fleumática, água, né, esteja inserida, ela vai expressar. É a criança esponja, sabe aquela criança que você tem que ficar levando a benzedeira
porque pegou um quebrantinho, é ela, sabe? Que vai estar sempre ali precisando de um amparo, um cuidado, um amor, um carinho, extremamente observadora e muito criativa. A criança melancólica de terra também é muito criativa e vai precisar expressar também esses sentimentos todos, né? Mas de uma forma mais útil. A fleumática vai ter um imaginário muito grande, muito é, rico interiormente, né? E vai gostar de simplesmente produzir por produzir, né? Vai ser aquela criança que vai passar a tarde inteira desenhando e criando histórias, né? Também vai ter um andar um pouco mais lento, um pouco mais aquoso, né? Digamos assim. E também não vai ser muito chegada nos exercícios físicos, né? Dependendo da fase, é claro. Mas vai gostar muito de relaxar, de se manter confortável, né? Tem uma facilidade muito grande em perceber e observar as coisas, mas muitas vezes prefere não interagir ou não expressar na hora. Por isso que é aquela criança que a gente vive levando a benzedeira, porque reprime muitas coisas, né? Capta e reprime e tenta não se envolver muito. Então pode manter uma expressividade, uma forma de expressão mais neutra, né? Aquela criança mais enigmática com dificuldade da gente entender, ler o que ela está sentindo, mas ela tem um interior muito fértil, né? Com muitos sentimentos. É claro que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade de se encontrar em um só, né? A gente vai, eu sou um pouquinho desse, um pouquinho daquele, quando eu era criança, ou meu filho tem um pouquinho daquele comportamento, daquele outro, né? Não sei muito bem qual que ele é. Para isso que tem o mapa astrológico, né? O mapa natal. É uma consulta muito mais precisa e interativa, onde a gente vai entender certinho, passo a passo. As maritacas estão gritando, se vocês ouvirem alguma coisa, não sou eu, são as maritacas. Elas vão, o mapa astrológico vai revelar de uma forma bem precisa quais são os pontinhos ali de expressão, da forma de pensar, da forma de sentir, da alimentação, da questão física também, né? E como que pode ser melhorado, ajustado, lidar melhor para a gente atingir o potencial máximo de cada temperamento, de cada personalidade, de cada ser único que o ser humano é, né? E é claro, a gente tem que sempre lembrar da nossa criança interior que se conecta à vida e à vontade de viver, né? Hoje em dia, por mais que sejam tempos um pouco difíceis, né, de muitas privações e perdas que a gente às vezes encontra, que às vezes a gente se depara com vários desafios da vida adulta, né? É importante a gente sempre lembrar que existe uma criança dentro da gente que também precisa de cuidado, né? Que também precisa de amparo. E quando a gente faz essas pazes, né, com essa fonte de vida, a gente se conecta mais com o nosso potencial futuro, né? O nosso eu mais maduro, o nosso eu já adulto. E a gente se permite ir além, a gente se permite crescer, se desenvolver, dar conta de muitas outras responsabilidades e alegrias também, né? Então eu desejo muita felicidade, né, nesse Dia das Crianças, não só para todas as crianças pequenininhas, mas para nós crianças grandes já também, né? Que temos essa fonte de vida que nos mantém sempre alertas e com saúde, e alegres e buscando sempre uma novidade. E é isso, né? Eu espero que vocês curtem, comentem, compartilhem, falem do temperamento de vocês, o que vocês já sabem. E, por favor, já anotem as suas dúvidas e coloquem aqui também para eu trazer mais conteúdo para vocês. E até a próxima!